Em 7 de junho de 2020, um dos vídeos de montanha mais impactantes que já encontrei foi publicado no YouTube. Nele, o criador, Edward Bison, aparece esquiando e caminhando com alguns amigos em algum ponto das montanhas francesas. Pouco se sabe sobre o local exato ou o que ocorreu antes, mas, sinceramente, as imagens falam por conta própria. Faut faire gaffe, il y a l'arrimée ici. Oh putain, avalanche. Oh chaud devant l'arrimée. Merde. Non. Non. Oh. Aide-moi. Je crois que je me suis niqué le genou, vite. Ça va tomber. Oh putain. Putain merde! Viens me tirer! Ah, je me suis niqué le genou, je crois. Faut pas que tu te mettes en dessous de moi, sinon il y a tout qui me tombe sur la gueule. Préviens les autres! De repente, uma avalanche se desprende, atingindo Edward e o arremessando diretamente para dentro de uma fenda no gelo. Uma situação dessas é completamente apavorante. Cada segundo dentro daquelas aberturas glaciais pode ser fatal. O grupo tenta manter a tranquilidade, mas resgatá-lo daquele local não é nada simples. Faut pas que t'ailles au-dessus de moi là. Je peux pas aller dedans. Putain, j'ai zéro corde, fake. C'est très dangereux là. Faut que tu dises aux autres qu'ils fassent gaffe. Attends, faut que je te file une sangle au pire. Tu l'as? Ouais. Ok. Attends. Ah, je me suis niqué le genou, je crois. Faut que je déchausse ou pas? Ouais, des choses. Mais ça me tient, j'ai peur, putain. Des choses, vas-y. Je peux pas. Arrive à faire quelque chose? Non. Alors je vais te filer mon piolet. Ouais. Putain, je me suis niqué le genou, je crois. Tiens bon. Putain. Ah, j'arrive pas à pousser sur ma jambe. Vas-y, je lâche. Allez, vas-y, serre-toi de ça. Plante-le dans l'autre sens, plutôt comme on a fait à la Je peux pas, putain, je vais tomber. Ah, j'arrive pas. Sans ça. Je sais que j'ai pas de corde là. Je
essaie d'enlever un ski sur les deux déjà. Non, 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 sinon je vais tomber, je pense. Je vais m'enfoncer dans la rimée. Comment on peut faire? En plus, ils vont arriver, ils vont nous mettre du sluff. Mais préviens les gros, faut que tu les préviennes. Mets les skis. Bon. Comment je vais faire moi? Je vais essayer de faire quelque chose. Putain, j'ai peur que le gros bloc il me tombe sur la gueule là. Ok. Prends ça. Tu as? Putain, je crois que je me suis niqué le ligament hein. Ah putain, merde. J'ai le genou qui tient pas là. Ah! Je peux pas gros, j'ai le ski bloqué. Putain, il va falloir que tu me tires là, prends le piolet. Je peux pas te tirer gros, j'aurais pas assez d'air de force hein. Faut que vous me sortiez. Ah on va te sortir. Putain, j'ai le genou qui est sorti, sa mère. Attends, je vais essayer d'enlever l'autre ski, mais ça me fait peur. J'essaie d'enlever l'autre ski, tiens. Ah. Ok, super. Nickel. Ok. Allez, allez. Oh. Allez gros. Allez, c'est bien. Ah, j'ai mal. Allez, super. C'est presque. Attends. Ah, je me suis bien fait le genou, je pense. Putain, merde. Bon, au moins, t'es pas enfoui sous la neige. Tu me tiens bien? Ouais. Va pas par là. Ouais. Ok. Oh putain. Il y a un trou là aussi. Je vais mettre mes skis. Voilà. Depois de vários minutos de tensão, eles finalmente conseguem puxar Eduard de volta para a superfície. Mas, com avalanches adicionais e fendas escondidas por toda parte, tomam a decisão mais sensata: acionar o resgate imediatamente. O helicóptero chega pouco depois e transporta Eduard para o hospital mais próximo. É, sem dúvida, uma experiência impossível de esquecer. E Eduard teve muita sorte naquele dia. Se você curte nossos vídeos, já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos a um passo dos 100 mil inscritos e seria uma honra ter você aqui com a gente. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Um homem chamado Francis Zuber administra um canal no YouTube, no qual grava suas próprias descidas de esqui por áreas montanhosas cobertas de neve. Porém, em um de seus vídeos, que ultrapassou 1 milhão de visualizações, ele acabou registrando algo muito mais inquietante nas montanhas. Na descrição do vídeo, ele afirmou: "Eu estava esquiando em uma área com um parceiro quando passei por um snowboarder, de cabeça para baixo, e enterrado em um poço de árvore. Eu só consegui ver um vislumbre da prancha dele, mas isso foi o suficiente para chamar minha atenção." Enquanto esquiava pelas montanhas, Francis Zuber acabou avistando, quase por milagre, um snowboarder que havia sido soterrado vivo na neve, e conseguiu salvá-lo. Sob a neve estava Ian Steger, um snowboarder experiente. Ele havia perdido o equilíbrio e caído de cabeça em um acúmulo profundo de neve ao lado de uma árvore. Um dos acidentes mais perigosos para quem pratica esportes de inverno. Zuber topou com ele por acaso, percebendo primeiro apenas a prancha, e depois uma única perna surgindo da neve. Segundo especialistas, Steger não tinha qualquer possibilidade de escapar sozinho.
Ele provavelmente teria sufocado se permanecesse ali. A gravação mostra Zuber cavando desesperadamente até alcançar o rosto do snowboarder, permitindo que ele respirasse, para só então retirar o restante do corpo. All right, how you doing? You good? I'm good. Okay, good. I'll get you out of here in a sec, okay? Mais tarde, Steger contou que não ouviu Zuber se aproximar. Preso sob a neve, o único som que percebia era o da própria respiração. Momentos assim lembram o quão rápido tudo pode mudar. E como, na natureza, uma simples coincidência pode ser a diferença entre viver e não voltar para casa. Neste vídeo, o pior pesadelo de um escalador acabou sendo capturado pela câmera. Casey, o atleta em questão, estava na 4ª sessão da rota Warriors of the Westland, em Squamish. No início, tudo parecia absolutamente sob controle. Movimentos fluidos, domínio total, técnica consistente. Nada indicava qualquer ameaça. Mas então, em apenas um instante, tudo se transforma de maneira assustadora. De repente, ele perde a aderência e despenca. Normalmente, o sistema de cordas o deteria quase de imediato. Mas, naquele instante, um dos mosquetões se abriu durante a queda, fazendo com que Casey caísse mais de 15 metros em direção ao escalador, que estava logo abaixo. Por sorte, o escalador sob ele conseguiu absorver parte do impacto, evitando que Casey perdesse a vida. Depois do incidente, Casey contou que estava abalado, porém fisicamente bem, o que é impressionante, considerando que algo assim deixaria muitas pessoas traumatizadas por dias. O vídeo serve como um lembrete contundente de como tudo pode dar errado em frações de segundo mesmo para montanhistas experientes. Tommy é apaixonado por ciclismo de montanha, e seu canal gira totalmente em torno desse universo. Ele percorre trilhas de todos os tipos, descidas rápidas, percursos técnicos ou caminhos mais tranquilos, sempre com entusiasmo evidente. Neste vídeo em particular, Tommy e alguns amigos desciam uma pequena montanha em alta velocidade, quando um dos temores mais comuns entre ciclistas se tornou realidade. Nesse tipo de terreno, a essa velocidade, basta um segundo para tudo sair do controle. E, infelizmente, foi exatamente o que aconteceu. Eles se aproximaram de uma curva que parecia desafiadora, mas divertida. Um a um, foram passando. Noah foi o primeiro e completou o trecho sem problemas. Em seguida, veio Daniel, confiante, porém avaliando mal a própria velocidade, e acabou se colocando em uma situação delicada. Here, I'll go. Oh, no, 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 hang on. You're rapping. Oh. Oh. Oh, no, 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 no. No! He kept going. No! I'm good. Are you good? Good. You fucking kidding me? I'm good. Daniel, I'm good. are you sure? Yeah. Where's my bike? It's fine, your bike's fine, dude. Totally okay. My GoPro's not. I'm okay, thank God. Look what I just came down. Yeah. I slid down the entire thing. Dude, my sick to my stomach right now. Dude,
He landed right there. That's his head. Yeah. That's his body. And he held on right here, so I thought he saved But I himself. thought he kept sliding. Yeah. He slid here, which luckily he slid on that thing, and then he went down there. I'm not gonna do it, dude. Let's take his bike up. Dude. Stay there, and I'm gonna climb up and I'll grab the other part of it. Surpreendentemente, ele não sofreu nenhuma fratura e saiu praticamente sem ferimentos. Ao perceber o quão arriscada aquela curva realmente era, Tommy decidiu não fazer sua própria tentativa. Preferiu evitar qualquer perigo desnecessário. Não está totalmente claro se houve impacto direto na cabeça. Ele parece ter caído mais de costas, mas é fácil imaginar o que poderia ter acontecido sem um capacete. Fica o lembrete. Sempre use capacete e proteção adequada ao praticar esse tipo de esporte. Ainda assim, é uma história impressionante. E, acima de tudo, uma história da qual ele saiu vivo. Em 2021, uma gravação impressionante foi publicada no YouTube. Um grupo de alpinistas avançava rumo ao cume do Monte Everest, acompanhado por uma equipe de sherpas experientes. Tudo seguia normalmente até eles alcançarem uma imensa fenda glacial, que só poderia ser cruzada com o auxílio de uma escada. Veja só. How can I help? Your leg has to be down. Yeah. Just keep down the guide rope. Wait. We will give the rope. Don't go you. 실시를 달려. Okay. One hand keep your safety. Where? Harness. Yeah. Quando o alpinista coloca o pé na escada, ele escorrega de repente, despencando de cabeça para dentro da fenda e ficando suspenso por apenas uma corda. É um verdadeiro pesadelo em grande altitude, onde qualquer deslize pode ser fatal. Eles tentam permanecer calmos, pois o resgate agora é literalmente uma questão de vida ou morte. Are you okay, Alan? Yeah. All right. Relax. Come. Tell me what to do. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slowly. Just wait an hour. Put here. Go. Put here. And you lift this more. Okay? Yeah, definitely. Don't get out here, head down. Yeah. Head down. Head up. You lift it up. Yeah, one here. Here. Oh. No. Talk. Wait. I'll give you a gun. This one. Yes. There you go. Yes. Now wait. This one stuff. This one is Valerie. This one. You want me to take care? That's what I'm doing. Depois de vários minutos de tensão, os sherpas finalmente conseguem trazê-lo de volta à superfície. O rosto dele diz tudo, puro espanto. E, honestamente, ninguém o culparia por isso. No Everest, deslizes assim muitas vezes acabam em tragédia, e ele esteve perigosamente perto de se tornar mais um número na estatística da montanha mais letal do planeta. Em 24 de janeiro de 2020, uma filmagem inquietante foi publicada no YouTube por um usuário chamado GoToAlps. No vídeo, 4 esquiadores descem uma rota freeride em Davos-Parsen, um trajeto fora de pista sinalizado e verificado nos Alpes suíços. À primeira vista, parecia um dia impecável,
Céu limpo, neve recente, encosta tranquila. Nada sugeria perigo, mas no instante em que o autor do vídeo inicia a descida, tudo muda. I'm here. You okay? Yeah. Okay, breathe. Don't move. We're good, we're good. We're good. He's fine. Careful that you don't. A neve começa a romper sob os esquiadores e uma avalanche enorme rapidamente passa a tomar toda a rota. É possível ouvir o pânico crescendo nas vozes deles enquanto tentam se manter de pé, lutando desesperadamente para permanecer acima da massa de neve em movimento. Por sorte, todos os 4 conseguiram sair ilesos. Mas, honestamente, se não estivessem minimamente preparados, ou se o momento tivesse sido apenas alguns segundos diferente, toda a situação poderia facilmente ter se transformado em uma tragédia imediata. Em 16 de abril de 2021, um grupo de alpinistas tentava atingir o topo do Mont Blanc. Para isso, eles precisavam cruzar a Guterhut, também chamada de Corredor da Morte. Essa passagem é uma das mais frequentadas da montanha e, ao mesmo tempo, uma das mais perigosas. Entre 1990 e 2017, mais de 100 pessoas perderam a vida naquele trecho, em grande parte por causa de desprendimentos de rochas e gelo. Ou seja, mesmo em condições favoráveis, você já assume um risco enorme simplesmente ao entrar nessa área. No começo, tudo parecia ocorrer sem problemas. Uma parte do grupo já tinha passado, enquanto o restante se preparava para atravessar. Mas então, sem qualquer aviso, toda a face da montanha pareceu despertar. Observe. Oh!
Ole paikal! Ole paikal! Ole paikal veel! Oota rahulikult! De repente, uma enxurrada de pedras e grandes blocos de rocha passa a despencar do alto da montanha. Alguns atingem velocidades acima de 160 km por hora, força capaz de tirar uma vida no impacto. O deslizamento continua por quase 2 minutos. E, quando enfim diminui, o verdadeiro perigo começa. Ole paikal! Arete pikali! Pikali! Ole pikali! Jaa. Oota kuni üle läheb. Oota, ole paikal! Näid aitata tagasi. Ole rahulikud, Taret! Me tuleme appi. Ole rahulikud, kõik läheb kohe mööda! Ole lihtsalt rahulikud! Ole liiguta! Kõik on korras! Kohe tuleb ja ole tubli oled! Liiguta hästi rahulikult! Ole rahulikud! Ei, mine vaata, kuidas ta on, eks ole. Saad liikuda? Ma ei tea, ma olen... Ei näe vaata, kiire tuleb. Oota, Ära tuleb. mine veel! Ole paigal! Ole paigal, Avet, ole paigal veel! Las jäävad kõik kivid seisma. Uma das alpinistas, uma mulher, começa a perder a consciência. Ela não consegue permanecer em pé, tampouco caminhar, e certamente não teria condições de atravessar o corredor sozinha. Com o terreno ainda instável acima deles e novas pedras prestes a descer, o grupo não vê alternativa. Eles acionam um helicóptero de resgate. Relatórios posteriores confirmaram que ela foi retirada de helicóptero e, felizmente, sobreviveu. Mas no fim das contas, essas cenas reforçam um lembrete inquietante. A montanha sempre tem a palavra final. E quando a natureza decide virar contra você, resta apenas torcer para conseguir sair com vida. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.